Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, boa noite, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje temos o enorme prazer de trazer nossa querida irmã Vólia Macedo, que irá nos agraciar com a palestra com o tema A Felicidade Não É Desse Mundo. E que nesse momento possamos estar numa posição confortável, que possamos dedicar esse momento para o nosso crescimento espiritual, com uma escuta edificante, num momento tranquilo, num local confortável, para nós dedicar um pouquinho desse tempo para entender um pouco mais as lições do nosso querido Mestre Jesus Cristo, que da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento material, precisamos também desse alimento espiritual, para que assim possamos evoluir, possamos crescer espiritualmente. E desejamos uma ótima palestra para a nossa querida amiga Vólia. Que os irmãos espirituais a abençoem e que possam, dessa forma, auxiliá-la a transmitir da melhor forma possível, para que possamos entender, refletir, analisar e aplicar no nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda, querida irmã Vólia. Oi, Rose. Oi. Aqui estou mais uma vez, né? Na nossa querida COFA, que está fazendo 20 anos. 23, né? Parabéns à COFA, Casa Acolhedora, muito boa. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelos parabéns. Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso estudo de hoje, do capítulo 5, do item 20. A felicidade não é deste mundo. É um tema muito atual e que nós vamos conhecer, né, agora os parâmetros, né, e as orientações dos Espíritos do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos aqui, né, do Evangelho falando sobre a nossa querida Terra, né, planeta de provas, expiações, mas que abençoado, essa escola gigante que é a Terra, que nos dá a oportunidade de aprender, praticar, e nos dá a oportunidade de crescimento, né? Uma oportunidade de crescimento, eu digo que essa escola gigante, abençoada, é um presente para nós, espíritos ainda da terceira ordem, que Deus permite, né, que a gente veio a participar, né, dos habitantes, né, de nós, habitantes do planeta Terra, fazer o nosso aperfeiçoamento espiritual. Vamos aí o que é que diz o Evangelho. Aqui, num livro, roteiro de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Emmanuel define assim, sobre a Terra, né, o nosso planeta. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de aperfeiçoamento, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia, né? Na Terra nascem espíritos em diferentes estágios evolutivos. Sim, nós estamos aqui em diferentes estágios evolutivos na Terra, né? Como espírito de terceira ordem, nós também temos, né, as nossas diferenças. Cada espírito tem o seu livre-arbítrio, né, e age, se comporta da forma que ele é singular, que ele é peculiar. Então, como a Terra é a nossa escola de aperfeiçoamento, todos nós estamos aqui
no intuito de aprender, de estudar e de participar, né, das coisas, do mundo, da terra, que Deus nos abençoa. Né? Nos abençoou com esse planeta tão lindo que, para mim, eu digo para vocês, eu não considero de provas e expiações, eu considero essa terra uma escola gigante de aprendizado. Né? Então, vamos lá. No livro da Gênese, Allan Kardec nos diz, né? Nosso globo, com tudo que existe, está sujeito à lei de progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o componham e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Então, nós estamos aqui, nesta linda Terra, neste lindo planeta de provas, mas que nos dá essa imensidade de oportunidades para que cresçamos todos os dias, nos renovamos todos os dias. E nós, os habitantes, né, vamos crescer paralelamente junto com o nosso planeta. O crescimento é paralelo. Né? Quanto mais os homens na Terra evoluem intelectualmente e moralmente também, né? Na nossa caminhada espiritual, a Terra também vai entrando em sintonia, né? Com essa transformação moral e espiritual do homem, né? Nessa regeneração do homem. E que nós, né, você vê que a Terra é multissecular, nós também vemos acompanhando, né, essa multissecular também, né, com a evolução, com o progresso, né, o progresso que vem, né, da nossa, desde lá, dos primórdios, né, até aqui nos tempos modernos. Então, nós não estamos mais como há 150 anos atrás. Graças a Deus, a Terra está progredindo. Né? Ela vem progredindo em tudo, em todo o seu contexto social, tudo ela vem progredindo, intelectual. Então, nós estamos progredindo principalmente na parte, né, intelectual, né, e tecnológica, porque a moral ainda está um pouco a desejar. Né? Mas nós estamos aqui para aprender, né? E para evoluir. Aqueles que não entrarem em sintonia com esse desenvolvimento, né? Com essa sintonia dessa evolução moral e espiritual, eles vão renascendo, vão ter a oportunidade da reencarnação, mas se não se adequarem, né, a essa nova regeneração, eles vão ter a oportunidade, né, de mudar de casa. Deus vai dar oportunidades deles reencarnarem em outro orbe, o mais primitivo, outro orbe mais, digamos assim, que seja um nascimento, um orbe primitivo, onde com seus conhecimentos, né, com tudo que ele aprendeu na Terra, ele possa usar a favor desse orbe e a favor de si mesmo. Então, não é ruim. É sempre evolução. Porque o homem, a gente não deixa de evoluir. Apenas usando o mal livre-arbítrio, né, a gente estaciona. Mas Deus, com esse infinitamente, com esse amor infinito, né, com a ajuda de Jesus, nosso irmão maior, vem nos dando a oportunidade de crescimento até a nossa caminhada longa, até chegar ao homem espiritual.
Então, ele diz aqui, no livro ainda, no roteiro de Emmanuel, cada qual com sua evolução. Este é um planeta de provas e expiações, imenso educandário de tarefas múltiplas e urgentes, onde o trabalho é a escada divina que, aliada à dor e ao sofrimento, vai burilando as almas necessitadas de aprimoramento moral e espiritual. Então, é como a gente estava falando agora, que esse imenso educandário de tarefas múltiplas, cada espírito que aqui renasce, que aqui vem, né, no processo reencarnatório, tem uma tarefa, tem um trabalho, tem uma pequena missão que lhe é peculiar, né? Nossas tarefas múltiplas de cada dia, onde o trabalho é a escada divina. Porque no livro dos Espíritos tem as leis. Os Espíritos nos mostrou as leis de Deus, que é a lei do trabalho, a lei do progresso. E assim, essa lei, a lei, quer dizer, mais urgente, a lei que mais pode ascender a gente verticalmente, é a lei do trabalho. É como ele está falando aqui, que a lei do trabalho é aliada à dor, mento, mas é necessário o burilamento das almas, né? A gente precisa desse burilamento, que somos almas necessitadas, que ainda estamos no aprender, no aprimoramento moral e espiritual. Que a gente sabe aí que esse aprimoramento moral é preciso, né? Tem que ser urgente aqui na Terra, a gente procurar a renovação, a transformação, a reforma íntima, né, para que a gente chegue a esse aprimoramento moral e espiritual. Porque a Terra também, ela não está parada, ela é dinâmica, ela está no sentido rodando, trabalhando. Então, precisamos trabalhar para nos adequarmos a essa regeneração. Então, aqui na Gênese continua, né? Aqueles que pregam que a Terra é a única morada para o homem e que é somente nela e numa única existência que lhe é permitido alcançar o mais alto grau de felicidade que a luz, a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Então, quando nós chegamos a uma certa religião, não, aqui não tenho nada contra as religiões, pelo amor de Deus, né? Eu estou aqui, a gente está comentando, né, sobre o grau, né, de felicidade da Terra e como as pessoas, né, dentro de cada contexto social, religioso, profissional, trabalham nisso. Então, tem grupos, né, religiosos que, como ele está dizendo aqui, que promete, né, a felicidade, como se a felicidade estivesse na vida material, né, estivesse moldada à vida material. E também que a Terra é a única morada para o homem, que somente nela, né, a gente só existe a Terra. Agora, imagine se Deus, com sua infinita sabedoria, né, vai criar um planeta sozinho nesse universo todo e que não exista mais vida e outro universo de várias galáxias, vários planetas. Então, a Terra, ela não é sozinha, né? E a gente não alcança, né, o mais uma vez só, assim, por exemplo, em uma encarnação, a felicidade em mais alto grau, né? E as pessoas não podem prometer essa felicidade, elas não podem te doar a felicidade, porque a felicidade ela é cultivada, como Jesus disse, o espírito é cultivado como um cedro, né? Todos os dias a gente tem que regar um pouquinho. Então,
para a gente alcançar esse grau de felicidade, é preciso que haja várias vivências, né? As vivências, e que a gente aprenda, né, com essas vivências, essas experiências vivenciais aqui na Terra, que a gente aprenda com o nosso, assim, como ele diz aqui, né? Como falou antes a Gênese, no burilamento, no livro A Gênese, o burilamento espiritual, né? Que todos nós estamos em burilamento. Então, ninguém pode prometer a gente a felicidade absoluta, né? Baseada em coisas materiais, porque a felicidade, ela é regada, ela é cultivada, ela é conquistada através, né, do nosso crescimento espiritual, do sofrimento, da dor, e de que forma nós estamos, né, assim, vivendo, né, esse sofrimento, essa dor, essa forma de transformação moral e espiritual. E que cada pessoa, cada espírito encarnado e desencarnado tem sua peculiaridade, porque nós temos um livre-arbítrio. Então, a Terra, ela não é a única existência. Né? Então, vamos lá aprender mais com o Evangelho, com a Gênese. Então, quando a gente vai começar agora a falar, a entrar no Evangelho, então, no Evangelho, tem 3 espíritos que está falando que a felicidade não é deste mundo, no nosso Evangelho. Eu me lembro que um é Nicolas, Cardeal Morlot e Madeleine. Não? São os espíritos que nos orientam, e os espíritos bem mais além do que a gente, que já passaram por muito burilamento, muitas reencarnações, né, que já ultrapassaram, né, a matéria, viu? E que entendem, né, essa forma de amor, de ajudar o próximo, de passar os seus conhecimentos para a gente aqui, espírito ainda em estado evolutivo de aprendizado. Né? Então, ele diz aqui, eles dizem, os 3 espíritos, a felicidade não é deste mundo, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Então, em todos os contextos sociais, a gente, diante das dores, das vicissitudes da vida, a gente percebe, né, que a felicidade não é deste mundo. A gente percebe. Então, como a gente percebe que a felicidade não é deste mundo, a gente procura a felicidade aonde? Né? Onde é que a gente vai procurar? Se a gente sabe que a felicidade não é deste mundo, a gente vai procurar a felicidade nos fatores exteriores, a gente vai procurar a felicidade no dinheiro, na beleza, na fama. Se a felicidade, se a gente chega à conclusão que a felicidade não é deste mundo. Então, ele continua aqui. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis, está no outro slide completo, que a verdade desta máxima, a felicidade não é deste mundo, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Tudo passa. Tudo passa. Passa a riqueza, passa a juventude florida, passa a beleza, tudo passa. Então, essas não são as condições essenciais para a felicidade, porque são condições materiais, né, que a gente adquire aqui dos fatores exteriores da vida aqui na Terra. Então, a gente vai procurar a felicidade aonde? A gente vai procurar a felicidade aonde? No nosso interior. Porque a felicidade não é uma meta. Não é uma meta que se alcança. É um estado de espírito que se cultiva. Né? Então, a gente chega na internet e diz assim,
faz aquela propaganda sobre seus produtos e diz, vamos alcançar a felicidade, porque é dessa forma que se consegue a felicidade, mas não é. Porque ela não é uma meta, né? Porque não é assim que se alcança. É com várias conquistas, é com a sua conquista interior, né? Com você mesmo, no seu autodescobrimento, no seu despertamento espiritual, né? Com a sua consciência ali sendo trabalhada todos os dias e aprimorada no entendimento, na compreensão, viu? Na nossa, no conhecimento, na nossa intelectualidade também, na moralidade, viu? Então, a felicidade, ela não é uma meta, né? É um estado de espírito, né? Muitas vezes eu digo, eu sou feliz, né? Eu sou feliz, eu estou feliz, mas isso não é felicidade. A felicidade vem de dentro, precisa ser cultivada com os nossos pensamentos, ações, palavras, viu? O nosso comportamento é baseado na nossa consciência, na nossa essência divina. Então, e ele continua aqui, né? A Gênese. É inaceitável que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a riqueza parece ter favorecido. Aqui na Terra, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção. Então, gente, a gente vai invejar o que as pessoas têm. O que a gente precisa entender não é invejar simplesmente porque aquela pessoa tem, simplesmente tem, né? E a gente vai cobiçar o que aquela pessoa tem. Existe muita divergência aqui na Terra por causa disso, por causa da inveja. Isso é falta, gente, de conhecimento de si mesmo. É falta daquele autodescobrimento, é falta de Jesus, de seguir o Evangelho do Cristo, né? E perceber a sua mensagem. O Cristo não veio só com aquela questão religiosa, de religião. Ele não fundou nenhuma, né? O que ele fez, o que ele veio trazer para a gente, ele é mensageiro, médium número 1 de Deus, do nosso Pai Celestial. Ele veio trazer um Deus compassivo, amoroso, misericordioso, né? Infinitamente bom, né? Para a gente entender, e não aquele Deus, né? Baseado na culpa, na vingança, né? Aquele Deus que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente compara, a gente trabalha um Deus antropomórfico, né? Com os nossos defeitos humanos, viu? Deus não é ele, nem ela. É preciso que a gente carregue isso no nosso coração, né? Na nossa psique. Então, quando a gente estuda nós mesmos, quando a gente sai, né, de um quarto fechado, do ostracismo, e começa a perceber o mundo, né? Quando a gente começa a agradecer a Deus e a sair daquela nossa zona de conforto, né? De que o mundinho é só esse, a gente começa a vislumbrar conhecimento e ter aquele impulso, ânimo, né, para conhecer as leis do nosso Pai, e o que ela nos favorece. Daí a gente, né, com o nosso trabalho moral, espiritual, entendendo, né, e respeitando as diferenças de cada um, a gente vai saindo, né, dessa inveja, a gente vai saindo do egoísmo, do orgulho, vai diminuindo gradativamente
com o conhecimento, com o entendimento, né? E com a pesquisando sempre, né? Quem somos nós, o que viemos fazer aqui, para que estamos aqui nessa terra abençoada. Né? Cada um tem sua cota de sofrimento e de decepção. Só aí ao longo do tempo, né? De tanto estudo, viu, de práticas, de vivências, né? Gradativamente a gente vai entender a nossa cota de sofrimento, a gente vai entender cada um a nossa pequena missão. E ele continua, né? Kardec, em tese geral, se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la, pois se o homem sábio na Terra é uma raridade, o homem absolutamente feliz não se encontra com maior facilidade. Não, porque a gente ainda estamos lidando, né, com os cipoais da materialidade, com as nossas dificuldades, ainda não aprendemos aqueles 2 mandamentos principais que Deus veio trazer, que Jesus veio trazer para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Raramente a gente ainda não se ama, raramente a gente se ama, né? E quando a gente se ama, né, provavelmente a gente ama o outro. Esse auto-amor nos leva a amar ao outro. Então, por que a gente não se ama? Porque, às vezes a gente recebeu um corpo, ao longo das reencarnações, a gente recebeu esse corpo perfeito, a gente recebeu uma família, pais que nos amam, uma casa. Quando a gente chega aqui, né, a gente, à procura dos prazeres, viu? À procura dos excessos, nos excessos, de todos os matizes, a gente vai estragando, né, com tudo, né? E saindo, né, dessa felicidade que a gente tanto almeja, porque a felicidade está aqui, ó, né, dentro de cada um de nós, no reconhecimento do amor de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também aqui, ainda ele fala: Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não tem senão por alvo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo que se torna necessário para a sequência. Sua rota é traçada por sua consciência. A lei divina fica gravada em seu coração. Olha só como ele diz: o homem encontra em si mesmo tudo que se torna necessário para a nossa sequência. Então, onde é que está a felicidade? Se o homem encontra em si mesmo tudo que se torna necessário para a nossa sequência, quer dizer, para a nossa vivência, sequencialmente vivendo, consequências e tudo. Como a gente encontra? A gente tem todos os recursos, né? Aonde estão traçados esses recursos? Na nossa consciência. Mas não é a consciência, essa consciência que no centro tem o ego, né? Muitas vezes a gente, né, sai, exacerba esse ego, né? Bota o ego assim como exacerbado, né? Porque o ego é preciso, a gente precisa do ego, né? Segundo a psicologia, a gente precisa do ego para a gente vivenciar a realidade, o aqui e agora, certo? Mas se a gente colocar este ego só a nosso favor, né, em detrimento do sofrimento do outro, o que é que acontece? Vira egoísmo, né? Então, quando esse ego vira o egoísmo, a sociedade, né, nós estamos doentes. Estamos doentes.
Então, não é essa consciência, né? A consciência que está sendo falada aqui é a consciência que está escrita a lei divina, como tem no livro dos Espíritos. Essa consciência, quando a gente desencarna, que a gente deixa a matéria, porque a matéria, como diz muitos espíritas, que o corpo, né, tem no Evangelho também, é o tirano do espírito, e quando a gente desencarna, que leva com a gente, né, assim, essa consciência, ela é descortinada. Essa consciência é descortinada. Então, a gente começa a reconhecer se a gente fez o bem ou se a gente não fez, o que é que acontece, né? Uns caem, né, muitas vezes, na loucura, percebem que tiveram tantos recursos que não fizeram nada. E os que fizeram muito bem têm a consciência tranquila, viu? E vai gozar do bem que fez aqui na Terra. Certo? Então, a lei divina fica gravada em nossa consciência, em nossos corações. O coração é um órgão simbólico, né, que o simbolismo usa, né, é o amor. O amor, porque o coração realmente ele corresponde ao chakra, né, cardíaco, né, que iluminado, que trabalha, o coração trabalha, gente, 24 horas para nos manter vivo, esta máquina perfeita em conexão com o espiritual, né? Em conexão com o amor. Então, vamos lá, aprender mais. Então, vemos em alguns primores aqui no livro, roteiro, né? Chico, ele fala assim: vemos em alguns primores da inteligência e possuímos milhões de irmãos infinitamente distantes do moral, quase nada diferente dos irracionais que ainda não conseguiram fixar a mínima noção de responsabilidade. É o estado evolutivo do povo, é o estado evolutivo de cada pessoa, junto com os seus habitantes de cada país, de cada lugar, né? Então, os habitantes, ele se comportam num lugar que ele é peculiar, né? E aí eles vivem, né, muitas vezes num mundo, assim, como ele está dizendo aqui, diferindo, quase nada diferente dos irracionais. Na Indonésia, por exemplo, tem pais que a pobreza, né, é tão miserável que eles vendem seus filhos para turistas, para pessoas, né, que estão também numa fase de muito ruim, de egoísmo, de uma fase abaixo também, né, do humano, não diferindo também dos irracionais, vende essas pessoas a essas outras, né, para, assim, muitas vezes, para colocar os filhos em exploração sexual e outras coisas também. Temos países que vivem aí os seus habitantes como animais, quase, né, comendo, se alimentando de coisas de vida ali, né, uma vida totalmente desligada, né, do amor, do que se é, da consciência divina, totalmente desligada, né, da vida espiritual e moral. E da intelectual também, né, sem evolução. Então, esses irmãos, né, tem milhões de irmãos nesse estado aqui na Terra, que cabe a gente não julgar e ajudar a cada dia, né, irmãos que nos aparecem, né, em nosso contexto, nosso derredor, né,
ajudar esses irmãos. Então, esses irmãos carregam consigo dramas intensos de que se fez autor, né, cada um segundo suas obras, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes, carregados de ódio, maledicência e egoísmo, negando-se a distribuir a boa caridade. Então, esses espíritos que renascem nesses lugares, né, antes tiveram uma vida. Né? Então, não, a reencarnação não é uma punição, é uma correção. Né? Como aqui, Joana de Ângeles, aqui já passou para, né, a psique, né, para a parte psicológica, né, de que esses irmãos, que a gente não nasce num lugar por acaso, a gente não desce de paraquedas. Né? E também nós não somos uma tábula rasa, um papel sem história. Nós trazemos cada um uma história, né? E cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Então, os males mais numerosos são aqueles que o homem criou para si, né? Cada um segundo suas obras. Pelos próprios vícios, os provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, da cupidez e de seus excessos em tudo. A gente peca pelos excessos também, muito, né? E esse egoísmo, essa ambição, esse orgulho, né, está aí, a gente está vendo no momento tudo isso, né? Vamos ver mais aí em outros slides como isso está, né, assim, prejudicando o nosso estado evolutivo. Então, ele fala aqui, expôs, né, a causa das guerras e das calamidades que arrastam dissensões, injustiças, opressões do fraco pelo forte, enfim, da maioria das doenças. Então, assim, essas coisas que acontecem, né, de negativo aqui na Terra, né, as calamidades, né, as dissensões, as injustiças, as opressões, né, muitas doenças são em decorrência desse egoísmo, desse orgulho, viu? Em decorrência da nossa incúria, né? Do nosso egoísmo, principalmente o egoísmo, viu? De interesses, que a gente... Todas essas coisas baseadas, né, no materialismo exagerado, viu? Nos faz sair de nós mesmos, né, da nossa essência, viu? E aí, né, vem assim, ao longo do tempo, né, com esse egoísmo, com essa vaidade, com esse orgulho e outras coisas mais, vem ao longo do tempo, né? Então, essa falta de amor, né, essa falta de reconhecimento do Pai, de Jesus, né, essa falta de conhecimento das leis, que somos regidos pelas leis de Deus e não queremos obedecer, aceitar, porque o poder nos cega, só o poder nos leva a querer, né, dominar tudo. Então, isso cega a caminhada do homem para a evolução ao homem espiritual. E aí a Terra, ela também sofre, ela também vem com seus cataclismos, né? Ela vem com o maltrato que vem sendo maltratada por essas insanidades dos homens, por essa ambição exacerbada. Ela responde com as calamidades, né, que arrastam muitas pessoas. Então, não deduzais das minhas palavras no Evangelho que a terra esteja para sempre destinada a servir de penitenciária, não. Certamente, pois, como progresso já obtido, né, podeis facilmente concluir o que será progresso futuro e das melhorias sociais conquistadas.
Então, nós estamos aqui para evoluir e a Terra, ela vai sair, né? Já está caminhando para um planeta de regeneração. Né? E a gente já conseguiu muitos progressos, nós já conseguimos. A gente vê, nós já não estamos iguais mais como era antes, a tecnologia está aí, apesar das pessoas usarem a tecnologia, né, para adversidades mal, mas tem aqueles que usam para o bem. Né? Então, a Terra ela não está destinada a servir de penitenciária, ela vai também, né, caminhando para um planeta de regeneração, um progresso futuro, né, mas que tem que ser conquistado, né, através dos homens que também estão evoluindo paralelamente, se renovando, né, moral e espiritual, para que a Terra também ajude a Terra a ela completar o seu ciclo de regeneração. As novas e mais fecundas melhorias que virão. Né? Então, a gente precisa ser otimista e ver que melhorem, que nós tem pessoas que dizem que estamos em inversão de valores. Não, a Terra está evoluindo, o homem também está, mas só que é preciso, antes de tudo, aquele fogo purificador. Né? Por isso que acontece muita coisa, para que depois da tempestade, né, vem a bonança. Então, qual é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos nos revelaram? Então aqui, atualmente, o pensamento atingiu o período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo. A felicidade torna-se a busca incessante da aquisição e renovação dos bens materiais. É necessário possuir tudo o que é oferecido pela mídia. Criam-se nas pessoas novas necessidades fundamentadas unicamente no desejo dos fabricantes de vender seus produtos. As pessoas se sentem obrigadas a seguir essas tendências, mesmo que não percebam, e se tornam infelizes e desesperançados. Claro, ficam desesperançadas por conta dessa influência toda do materialismo, da fama, da beleza, cada um quer vender o seu produto numa ambição exacerbada, e aquele que entra na mesma sintonia não percebe que estão se tornando infelizes e desesperançados. Então, vamos na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, para a gente concluir. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Mas os Espíritos do Livro dos Espíritos, né, nos dizem, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, vamos dar um exemplo. Né? A felicidade não é desse mundo. Né? Não existe homem totalmente feliz, mas aquele que procura suavizar os seus males, aquele que procura entrar em sintonia com Jesus, em sintonia com o bem, em sintonia com a luz, a cada dia regando a sua plantinha da renovação, ele fica feliz por dentro e vai suavizando seus males. Porque a felicidade maior que a gente tem uma consciência tranquila, do que a gente olhar o outro de frente e dizer eu te amo, dentro da minha limitação, dentro assim, eu sou espírito ainda em evolução, mas eu estou aprendendo o que é amar. Isso é que é importante. Então, suavizar os nossos males passa necessariamente pela compreensão e consequente aceitação das dificuldades que vivenciamos. Vamos aceitar. Vamos viver a vida, o aqui e agora. Deixa o passado lá, já passou. Vamos viver o aqui e agora. Vamos focar em nós, numa terra regenerada, num mundo melhor, em pessoas, sermos pessoas melhores, nos amarmos e amar o outro. Vamos focar nisso. E aí a gente vai ter a felicidade interior que está aqui dentro, né? E que leva uma felicidade assim
constante de momentos felizes, mas interiormente, aqui na Terra, mesmo vivendo num planeta de provas e expiações, mesmo convivendo com as adversidades, né? O homem que procura seguir o bem, que procura amar a Deus e ao seu próximo, ele está por dentro se sentindo feliz. Então, nós temos quem aqui? Nosso exemplo maior é o Divino Mestre Jesus, que está nos chamando. Nos chama todos os dias, todas as horas, todas as noites, todos os minutos, todas as manhãs. Né? Jesus está nos dando sinais para que a gente possa seguir os seus passos e caminhar até Ele, porque Ele é a felicidade. Não estou falando do Jesus físico, da aparência, nem nada disso. É o conteúdo que ele veio nos trazer. Né? Aprendermos a amar uns aos outros, na caridade, no bem, né? Evoluirmos moralmente, espiritualmente, a cada dia regar essa plantinha, né? Da transformação moral. Assim, paralelamente, a gente vai ser regenerado, se regenerando e ajudando a nossa linda terra a se regenerar também. Então, é como ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, muita paz para todos, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos envolva com o seu amor, com a sua paz e com a sua misericórdia. Aproveitar as oportunidades, né, Rose?